Começou, boa tarde pra você. Escuta essa cornetinha para o Brasil todo, porque começou Bendita Hora. É o melhor, não tem pra ninguém. O melhor programa que você tem à tarde aqui, ó, na televisão. Você vai participar com a gente, vai estar com a gente e vai ver que o programa é bom, porque só tem gente boa. Gente, olha aqui que coisa. Eu vou começar apresentando pra vocês. Quer simpatia maior do que do Dr. Leandro? Não tem. Dr. Leandro Pereira Miranda Ramos, médico da dor. Doutor da dor. Oh, isso aí. Doutor que tira dor. Obrigado, doutor. Muito obrigado, padre, pelo convite novamente. Sempre uma delícia estar aqui. Falei que eu chego e já me sinto em casa. Aí, ótimo, pode sentir mesmo. A gente vai dar um crachado. O Daniel já tem crachada. O Juliano tá ficando muito metido, então ele não tá querendo vir mais ficar agora. Juliano Melo Duarte. Olha, uma honra, obrigado. Muito obrigado. Nosso advogado, mas palestrante, faz um trabalho maravilhoso. Gosto sempre de falar que o doutor Juliano, ele trabalha muito com a questão do bullying, do cyberbullying, né? E muito ligado com essa questão da família. E é o autor de um livro muito importante, Bullying, Cyberbullying e Violência Familiar, né? Logo a segunda edição. Primeira já esgotou. Que beleza, isso é muito bom mesmo. Marilene Ked, a nossa psicóloga de plantão, porque a gente precisa de alguém centrado nessa vida. Boa tarde, padre. Boa tarde a todos. Obrigado. Muito obrigada, padre. É sempre um prazer estar aqui com o senhor. Mas é verdade, os convidados. Olha eu mesmo. também, Tá bom. eu também. E olha, olha as manias, doutor Daniel Bratan, nutrólogo, fala assim, é uma referência no Brasil hoje. Hoje é uma referência no Brasil de nutrologia e endocrinologia, é o doutor Daniel. Obrigado, doutor Daniel. Padre. Trabalhando feito louco, né? Isso mesmo, né? Obrigado. Mas olha, viu? Não tem. Você vai procurar nas outras televisões, você vai falar, não, é até covardia. Gente boa como essa aqui, não tem jeito, fala a verdade. Só pode ser o melhor programa mesmo. Vamos ver, você participa com a gente. Hoje você participa com a gente, mandando a sua pergunta, mandando a sua sugestão e dando a sua opinião aqui pra gente. Onde? Você pode fazer isso pelo YouTube, youtube.com/TV Rede Vida. youtube.com/TV Rede Vida. Olha aí, pode participar com a gente aí, tem um monte de gente participando, viu? Você pode mandar a sua pergunta, a sua opinião, também dar a sua sugestão, que é muito importante. Vamos ver o pensamento do dia na nossa tela. Bendita hora, gostei, bendita hora. Espelho meu. Por que as pessoas se preocupam mais com a minha vida do que eu? Por que, doutora? Essa é boa. Olha, isso está cada vez mais comum, né? A gente vê aí nas redes sociais, um falando da vida do outro, assim. Por quê? Quanto mais cuida da vida do outro, menos cuida da sua, menos entra em contato com as suas questões pessoais, com o que tem que resolver, com o que tem que mudar, com o que tem que melhorar. Então, a pessoa falando da vida do outro, ela fica lá colocando defeito no outro, cuidando da vida do outro e não cuida da sua. Tá errado. Tem que praticar aí o autoconhecimento, se entender, se cuidar da saúde mental e parar de julgar menos os outros. Verdade. Menos comentários abusivos, né? Aquelas críticas que destroem o outro. Exatamente. O pessoal cuida muito da sua vida? Cuida Demais. Mas sabe o que eu falo, padre? Quando você está fazendo alguma coisa que é relevante, tem impacto, você vai levar bordoado. Porque prego que é destacado é martelado. É verdade, Eu falo assim, quanto mais gente estão falando, mais no caminho certo você tá. Eu me preocupo quando ninguém fala, porque é sinal que você está irrelevante. Mas quando você está fazendo alguma coisa que tem, né, um propósito real por trás, vai ter uma retada, não tenha dúvida, né? E também entra muito nessa questão. As pessoas hoje, todo mundo virou um crítico, né? Todo mundo tem uma opinião formada. Isso mesmo. Todo mundo é especialista em todos os assuntos. E todo mundo acha que pode dar palpite na vida, é verdade. Né? Eu falo assim, ó, as únicas pessoas que eu interfiro na vida são meus filhos. Fora eles, não me preocupa. A não ser que a pessoa chegue e fale, você pode me dar uma opinião desse assunto? Ok. Mas do contrário, eu sempre brinco. Se alguém vem dar opinião, né? Eu falo isso muito com a André. Eu falo assim... às vezes a pessoa fala, pode falar uma coisa? Eu falo, não. Mas eu não tô pedindo sua opinião, então nem dá, porque é irrelevante pra mim. Eu queria fazer isso, não tenho coragem. Tem um outro conselho que eu vi uma vez que é fantástico. De quem que tá vindo a crítica conversa? da conversa? Tá vindo de um sábio, de uma pessoa que tem relevância e tem os mesmos valores que você, eu vou ouvir. Essa pessoa não tem os mesmos valores, não é uma referência, eu vou ignorar. Olha que entendeu? coisa. Então,
Se o senhor virar para mim e falar, doutor, quero falar com o senhor, eu vou ouvir. Mas então... tem pessoas que falaram, quero falar com você? Não, simplesmente não. O doutor, você também cuida, o pessoal cuida muito. Nossa, demais. E essa é uma coisa que eu falo pros pacientes também. Existe uma tendência muito forte de a gente querer se comparar. E nada mais essa questão do olhar para o outro é você buscar uma comparação. Isso é muito ruim, né, para tudo na vida. Então, tem que olhar primeiro para dentro de si, né, encarar os nossos monstros internos, pra gente gerenciar tudo isso, porque até essa questão de hoje tem, né, coach, um monte de gente querer falar. Primeiro você tem que ser dono de si mesmo, gestor de si mesmo, para depois, né, Daniel? Eu concordo muito com o que você falou. Querer dar uma possível opinião, que hoje em dia é complicado, né? Doutor Juliano. Pois é. Eu acho que é um bando de gente fofoqueira que não tem o que fazer, fica em casa, não sei o que é, porque... Ócio, né? Porque assim, eu, por exemplo, quando eu olho, eu sempre vejo o lado positivo de uma postagem e faço um elogio, que seja, esse lá, olha que bacana, né, proveitoso, mas tem gente que só vê o lado negativo, só quer fazer crítica, aí você vai ver quem fez isso daí, é um cidadão, não sei de onde que é, que não tem referência nenhuma e quer... fazer isso daí, né? Então é interessante esse negócio. Você falou uma coisa que é interessante. Eu escutei, ontem eu escutei, estava tudo tranquilo no reino da Bela Adormecida. Tava uma harmonia danada, todo mundo bem, todo mundo bem. Até que eles perguntam pro espelho, quem é mais bonito? Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo? Pronto. Começou a comparação, acabou a paz. Acabou a paz. Acabou a paz do reino, até matar não, levar uma coisa envenenada para outra. Ou seja, antes da comparação não tinha nada, estava tudo bem. Quando começa essa coisa de comparar, né? E a gente tem que comparar, igual o Leandro falou. Não existe um ser humano igual ao outro. Se tiver que fazer a comparação, é de mim, né? Da minha pessoa comigo mesmo. Como que eu sou hoje, como que eu era 10 anos atrás, eu melhorei, eu piorei, eu engordei, eu emagreci. Essa comparação é válida. Agora, eu tentar me comparar com os outros, aí cada um tem uma vida, perde cada um a paz. tem uma dinâmica. Exato. Perde a paz. E a nossa enquete de hoje é a seguinte, você acredita que a sociedade atual é mais narcisista? Olha aí, narcisista. Atenção, hein? Narcisista, o que é? Narcisismo é o mito do Narciso, uma história interessante. O Narciso era aquele que era tão apaixonado por si mesmo, tão lindo, não achava ninguém mais lindo do que ele e tal. Olhando no lago, ele olhava e de tanto olhar para ele, acabou morrendo dentro da sua autoproclamação de lindo e depois virou uma flor, né? O Narciso é uma flor que... Então, o narcisismo não é aquela... O narcisismo é um problema, né, doutor? Lógico, né? Com certeza. Agora, pessoas narcisistas, né? Essa pergunta aí, em relação se as pessoas estão mais narcisistas, né? Olha, muita gente, as características, né? Manipuladores, não sentem empatia, né? Se acham o máximo, eles nunca erram, estão sempre colocando a culpa nos outros. Exatamente. Hoje tem muita gente assim, né? Como se colocando dessa forma. Então falta aí autoconhecimento, a prática do autoconhecimento, cuidar da saúde mental, porque vivemos em sociedade, né? Temos que nos colocar também no lugar do outro, ter empatia, compaixão, respeito, entender as diferenças. E olha que interessante, o doutor está falando dessa característica pessoal. Pergunta nossa para a sociedade. Você acha que a sociedade atual é mais narcisista? Vai botar no Instagram aí, ó, @programa Bendita Hora. Entra no Instagram, @programa Bendita Hora e vota. Eu acho que vocês contam, tá mais narcisista, né? Muito mais. Muito, não tá? Muito mais. Não tá, o pessoal só pensa em si. Né? Cada vez mais, padre. Cada vez mais. Cada vez mais. Né? Vamos lá. A gente tem essa mania de pensar, naturalmente a gente gosta até pela sobrevivência da espécie, de querer pensar em si, mas exageradamente não está certo, né? Não dá certo. Isso aqui então. Vamos lá. Angélica conta os desafios da menopausa e o apoio de Luciano Huck. Angélica abriu o jogo e revelou como a reposição hormonal foi essencial para salvar seu casamento com Luciano Huck. Olha, salvar o casamento. Quantos anos a Angélica tem? Quantos anos você sabe? 50. 50? 50 anos. 50 anos. E aí, doutor? Não é exagero falar assim, posso salvar meu casamento? Pode ir, salva. Salva mesmo. Salva mesmo, padre. É que assim, a gente tem hoje o conceito só da menopausa, né? A mulher vai chegar na menopausa. Mas, na verdade, a sociedade... nos Estados Unidos tem a Sociedade Norte-Americana de Menopausa que só estuda as mulheres nesse período.
E o que eles já mostram? Que as mulheres elas entram num período de queda a partir dos 30, 35 anos, que é o que eles chamam de perimenopausa, que é o que engloba pré-climatério e climatério. 35 anos. 30, 35 anos. Jovem, né? 35 é jovem. É muito jovem, né? E a mulher nessa faixa etária, ela já tem uma média de 50% dos hormônios que ela deveria ter na casa dos 20. Então, ou seja, ela já teve uma queda de 50%. Então, ela já começa a ter sintomas, começa a mudar. Ela vai ficar mais cansada, com 30, 35 anos. Mais cansada, mais fadigada, já tem acúmulo de gordura, muda o padrão do sono. Algumas já têm os sintomas vasomotores, como ondas de calor. Muda a parte cognitiva, né? O cérebro da mulher depende exclusivamente do estrogênio. Tem vários estudos que mostram o quanto o estrogênio é essencial para o funcionamento do cérebro da mulher. E hoje já tem apontamentos de estudos que fazem correlações de mulheres que entraram na menopausa mais precocemente, não tiveram a terapia hormonal, tendo falta de estrogênio, tiveram uma chance aumentada de Alzheimer e demência vascular cerebral. Tamanha a importância do estrogênio. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já coloca que o estrogênio é um grande protetor cardiovascular. Agora, a gente precisa entender que nem toda mulher é candidata a fazer a terapia hormonal. Mas que muda, é um divisor de águas na vida da mulher, Porque você imagina a mulher que está nos 50 anos, os filhos estão crescendo, aí ela tem mais tempo com o marido, a carreira está estabilizada e aí ela mudou, agora está mais cansada, fadigada, não tem libido, não tem vontade de ter relação sexual com o marido, né? O marido acha que ela não gosta mais, o casamento vai estremecer, obviamente. Vai estremecendo, verdade. E aí a hora que você parte para uma terapia hormonal bem acompanhada, a mulher volta a ter disposição, energia, volta a ter libido, você renasce. E o libido a gente não fala só de desejo sexual, o libido é vitalidade. A vontade de viver, né? Vontade de viver. É verdade. Então, você devolve essa mulher para a vida. Né? Então, a terapia hormonal ela é muito boa, ela realmente tem resultados excelentes. Interessante, doutor, você falou uma coisa muito interessante. Os mitos gregos são maravilhosos. Né? Eros é um deus grego, né, justamente. É o deus, a gente liga muito Eros com a questão da sexualidade. Mas Eros é o deus da vida, da vitalidade, do coisa. E no mito grego, Eros ele está sempre em luta com Thanatos. Eros contra Thanatos. Thanatos é morte e Eros é vida. Interessante, você falou. E a questão do Eros, da erotização, do sexo e tal, é a questão da vitalidade. Da vitalidade. É a vontade de viver, a vontade de fazer. Muito interessante isso. E esse é um período que acontece com a mulher e com os homens. Teve um estudo recente que falou que atualmente, né, se a gente pegar de 2015 para agora, tem uma queda de 25% da carga de testosterona no mundo. E nos homens, hoje, um homem de 22 anos, ele tem a mesma quantidade de testosterona que um homem de 67 anos nos anos 2000. Você tá brincando? Não. Mas por que isso baixou? Estilo de vida. Estilo de vida. Estilo de vida. Hoje alimentação, as pessoas são mais sedentárias, dormem de forma errada, né? Fica a noite inteira no celular. Exatamente. Baixa libido, baixa testosterona. Você desenvolve um hipogonadismo secundário, uma baixa produção hormonal. Então, ou seja, e o que isso vai gerar? Pessoas mais obesas, com acúmulo de gordura abdominal, abre um leque para várias outras doenças, síndrome metabólica, diabetes 2, hipertensão. Né? Então, a gente começa a abrir o leque para várias doenças. 2000 não é muito tempo. Não, são 24 anos. Não é muito tempo, olha que coisa. E aí eu tenho uma outra crítica, né? E o doutor Leandro tiver uma opinião diferente, eu fico aberto para ouvir, mas a nossa medicina hoje, ela está muito pautada em eu tenho uma doença, eu te dou um remédio, mas uma coisa que a gente nunca questiona é, eu tenho um remédio que desliga o sintoma, qual que é a causa dessa doença que eu vou buscar? Eu atendi um paciente semana passada, ele falou, sou diabético 2 há 34 anos. E eu perguntei, alguém já orientou o senhor quanto à alimentação, o pão que o senhor gosta? Sabe o que ele falou? E pão vira, pão eu não posso? Eu vou no mesmo médico há 34 anos, nunca me falou isso. Quer dizer, aumentou a dose do medicamento, da metformina, associou com outros medicamentos, mas não orientou o paciente. Então, assim, o tempo que você está na frente do paciente, você tem que ter tempo para poder conversar, explicar, entender a rotina de vida, não só dar um medicamento. Porque não vai demorar muito tempo, se você colocar sintomas, o Google já te dá o nome de uma doença, a inteligência artificial já acerta mais. É verdade. Porque a inteligência artificial, ela não cansa, e o banco de dados dela é muito maior do que a do médico. Então a gente tem que tomar um cuidado que o diferencial do médico não é tratar a doença, é promover saúde. É verdade, e esse contato com o médico sempre vai ser o diferencial. É o diferencial, é o contato humano. Diferencial. Concordo super com você, cara, assim, se eu pudesse te dar a mão agora aí, iria aí te dar pra dizer, cara. Estamos juntos, estamos afiados, porque assim, é bem isso, e uma coisa interessante também dessa parte, é que as pessoas não sabem, mas nesse período aí, perimenopausa, pós-menopausa, essa deficiência de estrogênio, ela também leva a uma chance maior de osteoporose, então risco de fratura, e
pasme, doenças como fibromialgia, aumento da incidência de dor crônica e depressão. Então, é assim, imprescindível esse acompanhamento que médicos como o Daniel, enfim, a pessoa que vai avaliar se você tem indicação ou não, né, de reposição, mas em grandes casos é isso que acontece, como da Angélica, salva o casamento, tira a pessoa de depressão, ansiedade. E muitas vezes as pessoas acham que tem outra coisa associada, né? Quantas vezes não atendi paciente, tem depressão, você vai avaliar níveis lá de testosterona, estrogênio e pode estar afetando, né? Então, exatamente. Olha que coisa. Muito complexo, né? Nossa, mãe. Olha aqui, a Ivanir Zonta falou aqui, nunca pude tomar hormônio por histórico familiar de câncer. Isso é pano pra manga, padre, porque vou falar um exemplo maior que é o câncer de mama. Já foi falado, provado, discutido 1 milhão de vezes que o câncer de mama, 90% dos casos está associado ao estilo de vida e o que o paciente faz no dia a dia. 10% tem carga de herança genética. Então aquela história de que minha avó teve câncer, minha tia teve câncer e eu não posso fazer. Depende. Se você faz uma estratificação, ultrassom de mama, mamografia, não tem nenhuma lesão ali que é suspeita, você pode sim usar. E até quando que eu vou usar? Até a próxima consulta, num período ali de 3, 4, 6 meses no máximo, onde a gente vai repetir os exames, vamos avaliar, né? Mesmo porque a doutora Rebecca Glaser fez um estudo de 2015 que foi fantástico. Ela pegou mulheres com câncer de mama, né? O câncer tinha receptor para estrogênio, então elas não poderiam receber estrogênio. E ela fez uma análise dos sintomas. Então as mulheres tinham cansaço, fadiga, perda de libido, dores musculares, exaustão mental, depressão, ansiedade. E ela suplementou testosterona. E que ela tomou cuidado de associar o anastrozol para não permitir que a testosterona se convertesse em estrogênio. Mas ela usou testosterona. 3 meses depois, essas mulheres melhoraram quase 100% de todos os sintomas. E a lesão de mama diminuiu. Por quê? Né? Ela mostrou no trabalho que a testosterona ocupa o mesmo receptor que o estrogênio. Então, o que acontecia? Essas mulheres, com o uso de testosterona, bloqueavam o receptor do tumor, o tumor acabava diminuindo. Não que é um tratamento, mas é um coadjuvante, ajuda. Né? Então, assim, tem coisas que a gente discutiu. Hoje, eu tenho histórico de câncer de mama, mas não posso usar hormônio. Aí eu pergunto assim, e o açúcar? Porque alguém já se perguntou qual que é o princípio de funcionamento de um PET scan? E o princípio é básico, é uma tomografia que você injeta soro glicosado com isótopo radioativo. E aí o tumor vai puxar o açúcar, como tem isótopo radioativo, vai brilhar. Então, quer dizer, os tumores sólidos são ávidos por açúcar. A gente discute tanto a questão do hormônio, mas eu não vejo ninguém falar assim, olha, paciente com câncer, para o açúcar, tira o carboidrato. Não, a gente está discutindo uma questão lá na frente, que é benéfica para o paciente, mas o básico, que é discutir o açúcar, a gente não faz. Entendeu? Olha, sempre, e nunca a gente fala assim, eu não posso porque tem câncer. Sempre com acompanhamento médico, não adianta, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Mais uma aqui, ó. Stalking, região de Bauru. Jesus! A região de Bauru lidera o número de casos de perseguição no interior de São Paulo. Saiba quando a prática se torna crime. Com 156 casos no Judiciário Paulista desde 2022, 156. Primeiro ano após a sanção da lei que incluiu no Código Penal o crime de perseguição. A região de Bauru só fica atrás da Grande São Paulo, que tem um total de 332. Mas que povo, por que ficou... Doutor, stalking é aquela coisa, é um crime agora. É um crime no Código Penal. Era uma perseguir alguém de forma reiterada, sistemática. Acontece, por exemplo, o caso de uma grande atriz aí, a Ana Hickman, lá atrás, ela sofreu stalking. Lá atrás, a questão do comportamento. Nós podemos identificar casos de artistas, o caso do John Lennon, por exemplo, aquele rapaz que foi morto, ele perseguia, ele ia nos lugares que o John Lennon estava e, inclusive, ele orquestrou toda essa questão, né, de pegar o autógrafo na manhã do novo trabalho do John Lennon e depois ele cometeu, né? Então o stalking, ele é grave, é crime. Nós temos o cyberstalking também, que ocorre pelas redes sociais, né? Onde a pessoa começa, um caso prático, persegue a pessoa com fotos, o restaurante que a pessoa vai, a pessoa está lá na mesa ao lado, medo, né? Almoçando ou jantando, a pessoa segue a outra com o veículo, com o carro, então acaba virando uma coisa realmente ali, que a pessoa que está sendo perseguida é um trauma, né? Agora, você pode ir à delegacia e... Claro, registra um boletim de ocorrência e tomar todas as providências cabíveis para que o agressor, a pessoa que está cometendo o stalking, né, o perseguindo de forma sistemática, responda por isso daí.
né? Nós tivemos um caso recente. Agora Só que o grande problema, padre, é que a justiça demorou tanto para julgar que o caso acabou prescrevendo e não pôde mais punir o agressor. Não é tão fácil identificar. E quando identifica, ainda tem essas questões jurídicas. Agora, Marilene, essa coisa, a pessoa, o stalker, né? Da onde vem essa? É um transtorno? O que é? É um com certeza, porque olha, padre, é uma característica aí da pessoas, um caráter, é uma coisa muito preocupante e isso está crescendo muito. Doutor, isso aí aumentou muito, principalmente, assim, a gente ouve muito em cima dessas celebridades, né? São muito perseguidas, então tem que denunciar. Fantasia, vamos supor, ela fantasia como se ela tivesse uma intimidade, exatamente. Essa pessoa, isso. Ou eu vou me relacionar, eu vou casar, eu vou, né? E cuida mesmo da vida da pessoa, como se aquela pessoa fosse parte da vida dela. E tem que tomar, a vítima tem que tomar, quando percebe isso, denunciar o quanto antes. Agora, o stalker não percebe que ele é um stalker? Ele sabe que ele está lá investigando a vida do outro. Mas ele acha que aquilo é normal. Para ele aquilo é normal, ele tem que fazer aquilo. Ele está na função dele, ele tem que fazer aquilo. Como ele acredita que ele tem posse do outro. Né? Isso. Esse dia teve a Débora Falabella, que foi? Não foi Débora Falabella? Que tinha uma stalker. Ficou durante anos. Mais de 3 anos? 10 anos. Exatamente. 10 anos perseguindo ela. E olha que tormenta na vida da pessoa. Isso. Tão grave, padre, que acho que foi em Campinas, a menina teve que, um outro caso, mudar da faculdade, transferir a faculdade e mudar de residência, porque o agressor acabou invadindo a casa dela para ir atrás de fotos, coisas pessoais. Aí já é outro crime, né? Um crime atrás do outro, né? Nossa Senhora. Gente, que coisa horrível. Meu Deus do céu. Eu vou lá falar com a... Mas a gente tem uns comentários muito bons aqui, ó. Tá muita gente falando aqui. Tem um comentário que eu sempre tenho que falar. Eu preciso falar do comentário. Tânia Lígia falou assim, boa tarde a todos. Padre Juarez, além de muito bonito, tá? Muito bonito. Não, além de muito inteligente. É também bonito. Não é muito bonito, né? Também... Não, então não é muito. Ó, eu volto logo. Intervalo? Tá louco? Nem deu tempo de... Doutor Leandro, escolha uma música pra gente terminar o programa. Uau, nossa. Agora, súbita, assim? A música da sua vida, que é a música que você mais gosta, pra gente terminar o programa daqui a pouco. Eu gosto muito da que tocou no parto da minha filha, Tantas Bênçãos. Tantas Bênçãos? Essa é maravilhosa. Tantas Bênçãos? Tantas bênçãos. No parto da No parto da minha filha. É? Rapaz, ela veio pro mundo assim, tocou essa música, eu só debulhei em lágrimas assim. Tantas bênçãos, ô Rodrigo. Você vai achar isso. Vai achar sim. E a gente vai pro intervalo, a gente volta porque tem muita coisa ainda pra gente conversar. Tudo bem, a gente tá de volta aqui, estamos falando sobre as pessoas que convidam a gente, mas depois não dá o endereço. É verdade. Não, isso é onde ele convida e não dá endereço pra gente, tá vendo aí, ó? Muito bem, vamos lá, mais uma notícia aqui, ó. Rodou a notícia. Laser de alta intensidade para tratar dores. Pra quem é indicado? Esse negócio do laser, doutor Leandro, explica aí pra gente. Padre, porque o laser, a gente tem um monte de utilidade, né? Sim, tem laser para dermato, para um monte de coisa. Mas aí o laser, porque geralmente quando a gente fala laser, parece que o laser queima, machuca, tal. Como é que foi para tratar? Outra coisa, esse laser, inclusive essa foto aí onde o pessoal pegou, tá minha fonte ali, é da minha clínica. Então, veja, ali é a sua clínica? É, minha clínica. Esse aparelho, olha lá. Ele não sei se o pessoal de casa tá vendo, ele é um robô, tá? Olha! E existe hoje uma diferença entre todos os tipos de laser que a gente tem, principalmente na área médica. O laser, quando a gente fala de tratador, ele tem um potencial regenerativo. Então, eu costumo dizer, padre, para os pacientes que lá atrás, nosso bisavô, tataravô, ia ao médico e fala assim, tem uma dor na coluna. É cirúrgico?
Beleza, então vamos fazer cirurgia. Se não for, passa gelo, água quente, vou te dar um anti-inflamatório, passa uma pomada, tchau. Hoje em dia, a medicina evoluiu muito, e o que eu faço no dia a dia no consultório, que é o trabalho que a gente desenvolve em Instagram, Facebook, enfim, vindo aqui propagar, para falar disso, é que tem muitos outros tratamentos. Então, esse laser aí, a diferença é que ele tem esse potencial regenerativo. Se a gente aplica aqueles laserzinhos que a gente utilizava na infância, né? Aquilo lá é para iluminar. O comprimento de onda dele é muito baixo. O comprimento de onda dele é tão alto ele não chega... a potência tá entendendo. que ele, exatamente, que ele vai passar a camada da pele, vai passar a gordurinha, vai ir até o músculo e dependendo de como você configura a máquina, ele vai até o osso. Doutor, então, aqui eu tô vendo aqui, ó, aqui tem uma pintinha vermelha aqui, mais ou menos é a mira aqui, onde tá a coisa. Exato, é onde ele tá aplicando. Onde tá aplicando. Exato, e aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, com licença, ó. E aqui eu já me sinto em casa. Pode mostrar, aqui, Padrão, é um scanner muito interessante, onde ele vai avaliar a parte do corpo que tem mais inflamação e enquanto ele vai trabalhando e emitindo essa onda, ele vai mostrando o mapa de calor e a área que está sendo tratada. Gente. Então é super interessante. Na verdade, se a gente fosse falar, viu aí, Dani, a pergunta seria mais para quem ele não está indicado, cara. É para quem? Então porque para todo indicado para todo mundo. Para grande parte das dores. A gente nunca vai falar para todos, né? Porque tem algumas contraindicações. Tem contraindicações? Tem. Áreas de tatuagem não é muito interessante fazer porque ele pode retirar o pigmento. Isso é ótimo. O paciente vai ficar bravo com a gente, então, né? Cada pessoa vai tirar a tatuagem. Olha. Muitas vezes, criança em área de crescimento de osso não é interessante pelo perfil de segurança. Não que vá fazer mal, mas nós não temos estudos dizendo que não vai fazer mal. E gestante na área da barriga. Fora isso, padre, olha, é um tratamento fantástico. Artrose, nós temos muitos protocolos de estudo hoje para artrose, diminuição do inchaço, diminuição da dor. E principalmente quando nós falamos dessas tecnologias, padre, o que a gente busca? Funcionalidade. Então, se eu dobrava o meu joelho até aqui, eu busco com esse tratamento, por exemplo, que ele dobre mais. Isso permite ao meu paciente, é o que eu digo para ele para somar com esse tratamento, reabilitar. Passar com o Daniel para perder peso, trocar a composição corporal, ganhar mais massa, começar a ir à academia, se não vai nenhuma vez, vai uma vez, faz físio, porque muitas vezes esse paciente com dor, não sei se você que está acompanhando aí em casa, mas com certeza todo mundo conhece alguém, né, que tem tanta dor que não consegue evoluir daquilo. Então, esses tratamentos, eles permitem essa evolução dos quadros. Então, fica aí a questão. Na verdade, é muito difícil você não indicar, porque ele cabe em muitos casos. Você tem na sua clínica? Tenho. Essa foto é exatamente da minha clínica, minha mão ali, ó, a gente configura. Você que tá ali. E ali, né, esse caso específico da foto, é dor aonde? Coluna? Esse caso específico é uma dor cervical, né? A paciente, deixa eu ver se eu... paciente com dor cervical. Hoje quem que não tem, né, Leandro? Celular. Putz, Dani, muito, cara. Celular. E aí, a questão da dor cervical também é que o que a gente nota através do diagnóstico é que muitos pacientes que têm um perfil de estresse geram muita tensão aqui nessa região do trapézio, dos romboides, toda essa cadeia muscular aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai indicar anti-inflamatório e falar para o cara ficar em casa? Então, a gente utiliza isso daí para dar essa analgesia para ele. Por exemplo, são várias sessões ou uma sessão já é? São várias sessões. A gente, quando está na consulta, a gente configura isso de uma forma bem personalizada para cada caso, mas o ideal hoje nós sabemos que é um pouco mais do que 10 sessões. A gente tem hoje, por exemplo, protocolos para dor lombar, falando com 20 sessões, e a gente gosta bastante de fazê-las pouco intervaladas. Então, a cada 2, 3 dias a gente já tem uma boa evidência de melhora. Interessante isso, porque você evita a cirurgia, evita uma coisa, um procedimento mais invasivo, né? É muito fantástico. Esse daí o paciente ele sai andando, não precisa de anestesia. Cara, é fantástico. E a sensação na hora, o que ele sente? Ele vai sentir um quentinho, parecendo que colocou uma bolsa de água quente na região. É basicamente isso. Super gostoso. Que meio com laser, mas aquele... Nossa, quase mata. Laser forte, né? Pois é. Laser que via é diferente dos lasers... Aqueles laser de laser forte, porque tem muitos pacientes que eles chegam porque já passaram com físio, e o físio ele utiliza um laser de baixa potência. Também tem o seu lugar nos tratamentos, mas esse laser que é exclusivo médico, ele é uma potência muito maior.
Então, ele tem uma capacidade regenerativa para artrose, hernia de disco muito maior. Né? Vamos saber, viu? Antes que chegue o mais importante, padre, eu adoro esse tratamento. Tem que fazer com médico especialista. Isso. Mas a gente vê, isso, né? E a gente tem muito essa briga, né? Conselho Federal de Medicina, Conselho de Odontologia, Conselho da Enfermagem, Conselho da Biomedicina, e tem coisas que os profissionais estão fazendo, ok fazer, mas e se complicar? Cara, nossa, Dani, existe o mesmo treinamento do médico para o enfermeiro? Isso, cara, é isso que o pessoal não entende. Porque muitas vezes fazer... Se complicou. Então, fazer tudo isso, mas o problema é se complicar. Eu atendi um paciente na semana passada, não vou falar o nome dele aqui, mas aí a gente fez um tratamento semelhante, ele falou assim, cara, eu fui no outro lugar tal e fiz ozônio. Aí, assim, particularmente eu não tenho tanta prática com ozonioterapia. Falei, cara, beleza, não conheço tanto, mas interessante. Aí quem que fez? Ele falou assim, foi uma dentista biomédica. Eu falei, cara, no seu ombro? Aí ele falou, no seu ombro. Eu falei, cara, assim, ó, presta atenção, porque fazer, eu tenho certeza que ela já pode fazer há muito tempo, mas se complicar, tinha um aparato na clínica, ela sabia o manual do ACLS, toda a prática para resgatar o paciente de alguma complicação. Então, assim, ácido hialurônico que aplica em rosto, tinha hialuronidase, a enzima que quebra o efeito... Assim, cara, as pessoas elas precisam entender isso, né? Precisa fazer com quem é capacitado. Mas muitos não entendem, não pensam nas intercorrências, pensam às vezes no preço, vai falar... Esse é outro ponto, a pessoa fala assim, mas lá com o enfermeiro, com o biomédico, é mais em conta. E se complicar? A saúde tem preço? Sua vida tem preço? É o que o Leandro falou, na clínica a gente tem o DEA, tem um carrinho de parada, tem todas as drogas, tem suporte. Exato. A gente é obrigado a ter um hospital referência, se complicar alguma coisa. Para logo... Pra poder... Tem todo um suporte, a equipe é treinada. Agora, em alguns lugares a gente não tem o básico. Muito, né? Muito. Mais uma notícia aqui, vamos lá. Depressão de inverno, porque nesse período aumenta dificuldades com a saúde mental. Tem depressão de inverno? Tem, sim. É verdade? Acomete muitas pessoas, a depressão sazonal, acomete inclusive as pessoas que já têm um transtorno mental de base, aí potencializa os sintomas. O que acontece? Nesse período, nas estações de outono, inverno, a incidência de luz solar ela é bem baixa. E a serotonina, que é conhecida como hormônio da felicidade, do bem-estar, ela também depende da influência da luz solar para ela ser produzida. Então, menos luz solar, menos serotonina, os sintomas alguns sintomas da depressão tendem a aparecer, a desenvolver na pessoa. E, ao mesmo tempo, a melatonina, que ela depende do escuro para ser produzida, o que acontece? Noites mais longas, menos luz solar, vai ter mais produção de melatonina. Então, a pessoa vai ficar mais fadigada, cansada, sonolenta. E a gente fala assim, no inverno é tão bom ficar quentinho, né? Porque... Então, umas pessoas se sentem assim, vou ficar mais quentinha, eu gosto. Outras já entram num processo melancólico bem mais forte, uma tristeza mais forte, e fica as estações todas assim. Então, percebeu que os sintomas estão elevados, estão acentuados, busca ajuda, tem tratamento, tá? Tem a fototerapia, tem a psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental. Então, tem várias alternativas que vão ajudar a pessoa que tenha a depressão de inverno a passar por isso de uma forma mais branda e vai se tratando até o ponto de não ter mais. Mas tem que tratar a causa, tem que entender o que está acontecendo. Muitas vezes são os hormônios, muitas vezes tem outros fatores associados a isso. Então existe mesmo essa coisa do inverno. Tem até correlação com vitamina D, porque é por conta também da incidência. O sol, né? E aí fala que a natureza, Deus é perfeito, né, padre? Os países nórdicos, né? É verdade. Eles têm menor incidência, só que aí os peixes lá têm maior quantidade de vitamina D. Olha que coisa. É tudo harmônico. Compensa. Você tem... mas diz mesmo que países que o pessoal, por exemplo, Inglaterra, que tem mais aquela coisa de ficar mais fog, aquela coisa, o pessoal é meio mais fechado, mais deprimido, mais coisa assim, né? A depressão sazonal, ela acomete muitas pessoas. E deve, não só como depressão, mas deve também influir no próprio temperamento da pessoa. A gente tem essa coisa do país tropical ser mais alegre, e tem mesmo, né? Dessa coisa da gente ser mais vibrante, mais alegre, essa coisa. Padre, percebeu alterações de humor, irritabilidade, a pessoa, insônia, ou diminuiu muito o apetite, ou aumentou muito o apetite, geralmente mudou no inverno, alguma coisa, doutor? né? Aumenta.
geralmente no inverno aumenta o apetite. A pessoa, mesmo ela estando com a depressão sazonal, ela pode comer mais. Tá? Então tá vendo? Verdade. Tem gente que associa muito a questão da alimentação, do comportamento alimentar. Não está comendo, está com depressão. Mas às vezes comer demais também. Comer demais também. Então, é um gatilho de compensação. Né? A gente fala compulsão, mas a palavra seria compensação. Né? O açúcar gera dopamina. Então, se a gente for pensar, né? E aumenta também, ajuda a aumentar a serotonina. Então, um paciente que está triste, né? Deprimido, ansioso, ele tem níveis baixos de dopamina e serotonina. O que o cérebro dele busca? Um mecanismo de compensação. Só que aí ele come uma vez, melhora. Quanto tempo leva para digerir um chocolate? Minutos. Cai. Aí ele come de novo, melhora. Aí a amígdala cerebral controla padrão. Aí ela fala, opa, dopamina baixa é igual chocolate. Resumindo, então ela entra nesse padrão. E nessa coisa assim, nessa compulsão, exatamente. Né? Nessa uma compensação. Uma compensação. Você vai compensando. Vícios também acontece isso, né? Eu só como chocolate no final de semana, mas quando eu como também... Eu não como, padre. Nada. É amargo ainda, não? Não, não é amargo, não. É amargo... Pra que comer chocolate amargo, gente? Sinceramente. Ou trem ruim aquele negócio de chocolate amargo. Só o anticristo come, né, padre? Só quem não come pão de queijo. Só quem não come pão de queijo. Pão de... Ela nem tá ligando. Ela finge que não é com ela. Finge que não é com ela. Parecida do Norte. Parecida. Olha, ó. Vamos ver aqui, ó. Condomínio pagará multa por demitir porteiros para instalar portarias virtuais. Meu Deus. É verdade, pagará multa por demitir porteiros. A sanção pela troca de empregado por centrais de monitoramento está prevista em convenção coletiva. É porque está acontecendo muito, né? De os porteiros, você dispensa o porteiro, né? E põe a tal da portaria virtual, né? O prédio é assim. Virtual. É assim? Não tem porteiro. Não. É só portaria virtual. E tem um zelador que fica lá 24 horas, mas... Tá. Assim, eu entendo o síndico, né? São 15 apartamentos. Então, assim, quer dizer, a conta toda divide por 15. Então, se tira, né, funcionário ali registrado, diminui muito a conta, né? Doutor, mas isso aí, como que é? É ruim. Trabalhisticamente. A tecnologia está vindo, a gente tem, e não tem como evitar o avanço da tecnologia, né? As catracas de ônibus, enfim. Temos exemplos disso em máquinas e de supermercado. Isso. Agora, aqui, neste caso, a convenção coletiva, ela diz que o trabalhador tem que ser protegido na convenção coletiva, que rege a categoria, né? E que não pode haver a substituição do trabalhador pela tecnologia, pela máquina, né? Em primeiro grau, neste caso aqui, foi dado ganho de causa, né, ao trabalhador. E o condomínio, então, teria que eventualmente respeitar a convenção coletiva, pagar a multa. Em recurso, o TRT falou, não, peraí. Não pode, tem que ver aí a livre iniciativa, enfim, então a portaria remota poderia, em tese, então não tem a multa, vamos afastar a multa, o TRT. Aí chegou no Supremo, ao TST, a TST. Brasília. Não, peraí, então vamos voltar lá, nós entendemos que a convenção coletiva tem validade, o condomínio tem que pagar a multa. Né? Então, é uma questão ainda que há discussão no próprio judiciário. Mas o que eu digo é o seguinte, nós não temos como impedir o avanço da tecnologia. Né? A portaria remota, ela tem dado, casos funcionam muito bem, na verdade. Né? Funciona, padre. As modernas, com tecnologia de reconhecimento facial, isso, funciona bem. Funciona bem. Então, na primeira instância... ganho de causa ao trabalhador. Aí o TRT falou, peraí, a convenção coletiva não pode ser tão radical, então vamos afastar a multa. Só que o Tribunal Superior do Trabalho... voltou aquilo que estava na primeira instância. Ratificou da primeira instância. Então, hoje você não pode demitir o porteiro para instalar uma portaria neste caso, mas muitos estão fazendo, preferem pagar aí a multa da convenção coletiva e vai embora, né? Agora, no caso, agora um condomínio novo que começa... ele pode de repente... Não vejo problemas. Muito embora tem que ver a convenção coletiva também, como é que está, né? Mas não tem... Mas você fala uma coisa interessante, porque a gente tem essa briga também do cobrador de ônibus. Quase em nenhum lugar do mundo mais tem cobrador no ônibus, né? O pessoal entra e já... Olha, quando nós estivemos nos Estados Unidos, nós fomos numa farmácia, entramos... Gente, vocês são muito chiques. Não. Outro foi para os Estados Unidos. Veja bem. É um exemplo que... A farmácia não tinha ninguém. Então, nós entramos, pegamos o medicamento, chegamos lá, pagamos e saímos, mas não tinha ninguém naquele horário na farmácia. Ou seja, está usando a tecnologia.
E aqui não vai ter como evitar, não. Então as pessoas... Um momento... Já tem mercados aqui que é assim, que você compra, vai lá, você mesmo passa a compra, paga e coloca quantas sacolas você comprou. Que é o autoatendimento ali, né? Se alguém quiser dar o chapéu ali, apita, porque você passa e coloca do lado. Ele vai, controlando o peso, a imagem, então... Na minha paróquia eu tenho para vender vela, eu tenho assim, tem lá as velas e tal, a pessoa pega e põe ali. Mas lá não tem, se quiser dar o chapéu, pode dar. Lá vai consciência. Tem câmera aí? Não, tem uma câmera assim em cima, mas assim, tá escrito lá, ó, pega a vela e coloca o valor correspondente e tal. Mas ninguém vigia. Acertar as contas. Mas é isso aí mesmo, cara. Uma vez eu vou falar que eu sou chique também, eu fui na Alemanha. Eu não aguento. Amsterdã, Estados Unidos, Alemanha. Mas passei vergonha, padre. Escuta só, fui lá usar o metrô, aí entrando lá, falei, nossa, que pessoal bacana, né? Não precisa pagar pro metrô. Chegou o rapaz pra mim depois, você tá devendo uns quantos euros aqui? Eu falei, como assim, cara? Você não tem catraca, não tem... Exato, porque eu não tinha catraca, nesse caso, se você quiser burlar, né? Mas eu falei, não, fui lá e paguei, então. Olha, interessante. Mas aí não tem como, eu acredito que a gente vai ser substituído em alguns níveis, né, cara? Eu acho que assim, eu entendo o lado do síndico, entendo o lado do trabalhador também, né? Que é proteger a classe, mas invariavelmente alguma coisa me diz que não tem como, né, cara? Fenômeno. A gente não adianta querer brigar contra a tecnologia, né? Muito bem, vamos lá. Mais uma notícia. Olha aqui. Reposição hormonal engorda. Uma solução para as baixas hormonais é a reposição sintética, mas o tema ainda é cercado de mitos. Atenção, acabou de chegar aqui uma pergunta que é para o Daniel, que vai estar mais ou menos ligado nisso, então eu vou emendar depois essa pergunta para você, tá bom? A reposição hormonal engorda. E aí eu vou deixar aqui a pergunta que ela faz, a Michele Castro, aqui dizendo assim, por que o Conselho Federal de Medicina é contra a reposição hormonal? Eu não sei se o Conselho Federal de Medicina é contra a reposição hormonal, mas primeira questão do Então vamos lá, padre. Hormônio não engorda e não emagrece ninguém. Tá. Né? O fato é que, se imaginar uma pessoa que tem uma deficiência hormonal, ela está mais cansada, fadigada, indisposta, procrastina, ela faz atividade física, mas não tem a força necessária. Quando você parte para uma terapia hormonal, eu falo assim, você colocou combustível no carro. O que a gente vai fazer com esse combustível? Eu posso usar isso para bons hábitos, para uma boa alimentação, para uma boa atividade física, e o resultado vai ser ou o paciente pode falar, fiquei muito disposto e agora eu vou curtir, eu falo, tem os velhinhos, vou no baile da saudade, vou curtir. E não vai dar atenção para uma atividade física ou para uma boa alimentação. Isso. E aí o vilão não é o hormônio, né? Mesmo porque o que engorda e o que emagrece é você ou ficar no déficit calórico ou ficar no superávit calórico. Então, assim, o hormônio vai te dar condições de fazer o que você quiser. Ir para uma atividade física ou não ir, continuar sedentário, não mudar o estilo de vida. E aí acaba ficando, né? Ele acaba virando um vilão para aqueles que não fizeram uma alimentação boa, não seguiram com bons hábitos. E para quem fez, ele acaba virando um coadjuvante. Então depende muito do cenário que ele está instituído. Sempre cai naquela história, você comer bem, você dormir, você praticar exercício. Estilo de vida saudável. Sim, e sempre. E claro, o hormônio vai te dar condições de fazer tudo isso. E o que já tem de correlação é homens, por exemplo, em mulheres que têm níveis de testosterona e estrogênio mais baixo, tem uma predisposição a ganhar mais gordura. Mas isso é óbvio, porque o homem que tem uma testosterona mais baixa, ele não tem disposição para fazer exercício. Sei. Ele está mais hipoativo, então óbvio que ele vai acumular gordura na região abdominal. Né? E aí, respondendo a pergunta do senhor, quando a gente fala, o Conselho Federal é contra... Ela perguntou, o que existe hoje é o Conselho Federal de Medicina é contra a reposição hormonal para fins estéticos. Então, fim estético não é indicação de hormônio. Michele. Falar assim, eu quero melhorar a minha massa, quero ficar grande, definido, forte, tal, quero ficar com a pele mais saudável. Isso não é indicação. Indicação de hormônio é para quem tem déficit, para quem tem falta e tem sintoma associado, ponto. Então, assim, o Conselho Federal bate muito na tecla de usar hormônio para finalidade estética, isso traz repercussões negativas. E traz. Você pegar, por exemplo, o pessoal de academia que suplementa hormônio por conta própria... É um perigo, né? Isso acontece muito, né? Acontece muito. Eu tenho no consultório pacientes que vêm com uma ferritina extremamente alta, tem pacientes que já têm disfunção cardíaca por uso de hormônio de maneira inadequada, né? E aí, esse paciente você tem que suspender a terapia hormonal.
né? E muitas vezes quando você pergunta onde que ele tá, onde que ele consegue isso? Onde que ele consegue? No mercado negro. O grande problema, né, cara, assim, complementando um pouco do que o Dani tá falando, assim, é que as coisas na medicina, elas não são mágicas e nem muito deletérias, né? O mesmo remédio, por exemplo, o ópio, que hoje nós temos o opioide, que é usado hoje para você tratar muitos sintomas de dor, também era uma droga. E aí essa questão do hormônio é a mesma coisa. Se você utilizar uma dose errada, sem indicação de qualquer forma, óbvio, e é isso que o Conselho Federal de Medicina certamente se posiciona contra. Agora, você tem uma mulher lá que está na menopausa, com dor, fadigada, casamento destruído, não tem nada na mama, nada... Qual é o problema de usar, né? Exato. Interessante. Tem uma pergunta aqui, ó, da Maria Filipa Medeiros Candeloro. O laser que o senhor falou funciona para quem tem vértebra escorregada? O que é isso? Vértebra escorregada é o nome popular para listese, né? Então é o nome que você vai ver no seu exame aí. Ele não vai funcionar para corrigir essa listese, tá? Não vai. Qual é o nome dela? Maria, né? Maria Filipa. Maria não vai corrigir essa listese, tá, Maria? Mas se essa listese causar dor, a gente pode cuidar daquela região para que ela não tenha o estímulo de dor. De dor. Gente, você falou de ópio. Antigamente tinha um remédio que eu tomava, lá em casa a gente tomava muito para dor de barriga, que era elixir paregórico. Elixir paregórico era ópio canforado. O ópio diminui a motilidade intestinal, né? Então, olha... Acabava de certa forma. Olha que coisa. E era muito... Como eu gostava de tomar elixir paregórico. Era uma beleza. Nossa, mãe, muito bom. Era ópio canforado. Exato. Vamos ver aqui, ó. Mais uma aqui. Infiltração com ortobiológicos ou ácido hialurônico. Qual a indicação? Doutor Leandro aí. Aí nós vamos falar de artrose. Vamos falar, ácido hialurônico agora não é estético aqui, não é? Isso, é um outro ácido, padre, que a gente utiliza para lubrificar. Imagina aquela maçaneta que está enferrujada, né? Muitas vezes nas nossas articulações existe esse processo de envelhecimento, desgaste. Na articulação, músculo também, tá? Muitas tendinites, lesões musculares, a gente também trata com ácido hialurônico. E ele vai ter a propriedade de lubrificar e estimular a produção do ácido hialurônico endógeno, que a gente já produz, que nós já produzimos, de diminuir a inflamação, e aí a gente quer o quê? Melhorar a dor. Isso é o ácido hialurônico, então a gente vai usar para artrose, tendinites, lesões musculares. Doutor, no joelho, em qualquer... Joelho, ombro, coluna também. Aquela infiltração que o pessoal geralmente faz, que o médico foi lá e fez uma infiltração com... tipo um corticoide. Isso, então. Não é isso. Não existe mais tanto espaço hoje para corticoide. Não é que a gente se posiciona contra corticoide, mas a gente sabe que tem um efeito de maior desgaste da cartilagem. Tá. E ele inibe também o processo de reparação do tecido. Então ele inibe a cicatriz. Imagina que você fez um ralado. A gente quer que a casquinha aconteça. O corticoide muitas vezes ele para esse processo. Então a gente utiliza o ácido hialurônico e esses ortobiológicos para todas essas condições. Ortobiológicos? Exatamente. Qual que é a diferença? Ortobiológicos é um nome bem complexo aí para produtos que nós mesmos produzimos. Então muitas vezes nós podemos coletar sangue, meu mesmo, a gente faz um processo de centrifugação, de preparo desse material, e essas células que nós pegamos desse preparado, elas têm um potencial regenerativo na região onde a gente vai aplicar. Então isso a gente faz com plaqueta, com gordura, com aspirado de medula, e é do próprio paciente, então é baixa rejeição, pouquíssima contraindicação também. Tem faz essa aplicação ali na articulação? Ali em articulações, músculos, locais de hérnia de disco. Isso tem sido muito estudado como alternativas também à cirurgia. Então, novamente, é muito difícil você não ter uma indicação, mas aí vai uma finesse, uma indicação muito personalizada do médico, para entender em qual lugar, quantas aplicações. Você vê que ali, ó, é uma outra foto também da minha clínica. Eu estou fazendo com ultrassom. A gente precisa ter muita... é um ultrassom ali. É um ultrassom. E você está vendo onde a agulha está entrando. Você está vendo onde você é quase impossível. Que região do corpo aquilo lá? Ali nós estamos... nas costas. Isso, ali nós estamos nas costas, nós estamos entre os músculos, entre as duas camadas musculares de dois músculos que tensionam demais na coluna. A gente chama isso de SP-block. E aí, entre os músculos, eu joguei um ácido hialurônico para lubrificar esse músculo. Ali está no músculo, então. Isso, ali é no músculo. Não é no osso, né? Então, a indicação, resumidamente, para o pessoal que está em casa, são muitas dores musculares, lesões, inflamações que a gente pode cuidar dessa forma. Então, são tratamentos... Eu sou muito fã, né?
Então é muito interessante. É muito legal. Porque muita gente tem falado assim, eu botei ácido hialurônico no joelho, não sei o que e tal. Aquela era do anti-inflamatório Gelicasa já mudou, né? Já mudou. E o anti-inflamatório, voltando, o anti-inflamatório é uma coisa que é difícil, é complicado, né? O anti-inflamatório terrível. Aumenta sangramento intestinal, aumenta a taxa de problema renal, aumenta a osteoporose, aumenta a chance de gastrite. Então, assim, é horrível. E não pode tomar muito tempo anti-inflamatório. Não, a gente indica aí no máximo de 5 a 7 dias, né? Olha aí que coisa. Extrapolando isso aí 10, mas assim, cara... Você tem aquela coisa de tomar o anti-inflamatório e sentir aquele alívio imediato, mas isso é muito ruim, né? É muito ruim, a gente precisa entender, eu falo isso muito, fiz um Reels no Instagram esses dias falando disso, que isso são tratamentos pontuais, cara, assim, não é que eu sou contra, o pessoal às vezes vem falar, o Leandro é contra, não, cara, não é isso, é que tem um espaço, tem uma hora igual, é igual a mesma coisa, a pessoa tá com depressão, toma ansiolítico ou antidepressivo, não é que a gente tem que se posicionar contra, mas tem que fazer o tratamento, senão vai ficar morrendo. Existe uma conta que hoje o paciente com dor crônica, ele gasta 3 vezes mais com remédio do que quem não tem dor crônica, então, você vai um dinheiro enorme, isso pra pessoa, imagina pro Sistema Único de Saúde, pro governo, pro nosso imposto. É verdade. Precisa pensar em tratar, né? Em tratar, em prevenir e tal. E uma coisa que o paciente... A gente tem esse conceito com tudo, né? Você vai num restaurante, padre, a gente quer escolher um restaurante bom. Quem vai tomar um vinho, quer escolher um vinho bom. E por que com o médico o pessoal fala assim, eu vou sempre, o que é mais barato, um anti-inflamatório, não preciso ir no médico? É verdade. Então assim, poxa, procura um especialista, faz o tratamento correto. A gente tá disposto sai mais caro depois, né? Sai mais caro depois. Entendeu? E perguntar no Google, então. Então, que eu tomo O Google já tem até as perguntas que você põe um nome, aí por que... Vamos mais uma aqui, ó, vamos lá. Febre entre famosas. Uso de filtros nas redes sociais pode viciar e causar transtornos gravíssimos. Gente, e aí? É isso mesmo. Transtorno de imagem da pessoa. Com certeza, padre. O uso frequente dos filtros já indica um vício, né? Então, o que acontece? Vai desenvolver vários transtornos mentais, além do vício que já desenvolveu ali. Então, a pessoa vai perdendo a identidade dela com aquele uso obsessivo dos filtros. Então, ela vive numa idealização que vai levar cada vez mais à frustração, à baixa autoestima. Que é o que ela vê no filtro nela. Exatamente. Ela fica buscando aquela imagem, buscando ter aquela perfeição inatingível, inalcançável. Isso aí se torna doentio. Então vai desenvolvendo dismorfia, aquela pessoa que tem qualquer sinalzinho ou imaginário, ou realmente tem alguma coisinha, aquilo já vira uma obsessão em esconder, em arrumar aquilo, e aí faz um monte de cirurgia, vai na estética resolver um monte de coisa. Ou transtornos alimentares, né? A pessoa desenvolve uma bulimia, uma anorexia. Então, o que é importante? O uso do filtro, ele está ali, é uma ferramenta legal para uma situação ou outra. Agora, o excesso, como a gente fala aqui, o excesso de tudo faz mal. Precisa buscar ajuda se a pessoa está assim, especializada. Nunca vai estar satisfeita. Ela tira uma foto com um filtro ali. Ela botou ali e falou, eu queria ser isso aqui, eu queria ser isso aqui. Padre, já tem gente que leva a foto com o filtro ali para o cirurgião, falando, eu quero ficar assim. Nossa senhora, não é possível, já então leva ela está cada vez mais distante da imagem real, da falta de autoaceitação, autoestima muito baixa, insegurança. Tudo isso necessita de tratamento psicológico. Vai buscar ajuda especializada que dá para tratar, se autoaceitar, amor próprio. Acabou? Às vezes leva para o médico e fala assim, o doutor quer ficar assim. Ele tem que falar, olha, tem que nascer de novo. O médico tem que nascer. Nossa enquete, vamos lá ver quanto nossa enquete. Você acredita que a sociedade atual é mais narcisista, sim ou não? Vamos ver a nossa enquete então, porque sim, falou pra gente, sim, 93,3% acredita que a sociedade está mais narcisista, e 6,7% dizendo que não.
nós temos 6,7 de pessoas muito otimistas, né, participando aqui com a gente. Mas olha, muito bom, mas é verdade, a gente sabe que no senso comum já dá para perceber que tá mais narcisista. Acabou o programa tão bom, meu Deus do céu, a gente já vai terminar esse programa esta hora. Marilene Ked, peraí, a música. A música, quando deu certo. Ainda me lembro. Nossa, obrigado. Quando um milagre eu pedi. Olha aí, com pouca fé sim eu temi. Olha aí, doutor. Minha filha nasceu. Piano, doutor. Demais. Ó, Marilene Ked, nossa psicóloga aqui, ó. Você encontra ela onde? No Instagram, @psi.marileneked. É de KEH daí. Muito obrigada, padre. Obrigada a todos. Obrigada. Doutor Juliano Melo Duarte, olha aí. Muito obrigado, doutor, pela simpatia, pela presença aqui, grande honra. @Juliano Melo Duarte. @Juliano Melo Duarte. Você vai encontrar o doutor Juliano, olha aí, para nós, uma autoridade aqui, ó. Doutor Leandro Pereira, doutor da dor. Aliás, doutor sem dor, né? Não é doutor da dor. Gostei. Doutor sem dor, olha. Obrigado, doutor. Olha, a gente vê os vários procedimentos que o doutor trouxe pra gente aqui, lá na clínica dele. Olha, você pode seguir no Instagram, @Dr. Leandro Mirandar. Isso, Leandro Mirandar, tá passando lá, e a minha clínica, @Dolor Clinic. Dolor Clinic, @Dolor Clinic. Sempre um prazer estar aqui, gente. Muito obrigado, meu padre. No site também, drleandromirandaramos.com.br, e no canal também do YouTube, Dr. Leandro Mirandar. Aqui, ó. Obrigado, gente. E olha, Dr. Daniel Bratan, olha aqui, doutor, nosso endocrinologista nutrólogo, referência para todos nós aqui, ó. @Dr. Daniel Viu? E também na clínica, no Instituto Dr. Daniel, @Instituto Bratan. Telefone pode entrar em contato agora. Olha já, @0 operadora 11 917 52 35 30. Muito obrigado você, obrigado. Obrigado meu padre, muito bom. Eu admiro demais vocês. Obrigado, viu? Obrigado. Olha, amanhã eu volto meio-dia, aumenta o som. Ainda que sejam infinitas